Glória a Deus. 24 versículos que nós vamos aqui tentar, da melhor maneira possível, extrair alguns ensinamentos da parte de Deus para a nossa vida cristã. Como eu já falei nas aulas anteriores, principalmente nas duas últimas, a carta aos Efésios é dividida em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 3, do capítulo 4 ao capítulo 6. Do capítulo 1 ao capítulo 3 a gente aprende quem somos em Deus, quem somos em Cristo. Do capítulo de número 4 ao capítulo de número 6, Paulo começa a tratar de uma forma mais incisiva, mais direta, sobre como devemos fazer, como devemos agir, para realmente sermos a igreja que aprendeu e passou a viver em Deus aquilo que se aprendeu. Então nós temos aqui, na carta aos Efésios, praticamente aqui um resumo da nossa vida cristã, tanto o ensinamento como a prática. Tanto como o entender quem somos, como entender o que devemos ser. Porque o cristão, ele é e tem que ser aquilo que ele é. Não é simplesmente uma filosofia de vida. O cristianismo é uma nova vida. Em Cristo nós nos tornamos, isso é lindo, em Cristo nós nos tornamos uma nova criatura. E isso não é algo filosófico, é algo real. Uma pessoa que está em Cristo, ela se torna uma nova criatura. E como ela vai dar evidências deste novo nascimento? Aprendendo da palavra de Deus, até porque não tem como viver aquilo que a gente não sabe. E, pasmem os senhores, tem muita gente que erra, não é porque quer errar, é porque nunca ninguém ensinou a forma correta do que deveria ser, principalmente o novo convertido. Principalmente os novos convertidos. A gente tem que ter uma paciência muito grande, e talvez um amor até muito maior de compreender, porque tudo que nós vamos fazer na vida, a gente não nasce sabendo. A gente vai aprendendo aos poucos. Tem coisas que até hoje eu estou aprendendo. Principalmente quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, por mais que nós crescemos na igreja, crescemos no Evangelho, todo dia é um dia de aprender uma coisa nova. Algo novo e se aperfeiçoando. Com isso eu já abro essa introdução desta aula, dizendo que Evangelho não é perfeição. Evangelho é aperfeiçoamento. Todos os dias, eu disse todos os dias, Deus está aperfeiçoando alguma coisa em nós. Aleluia. Então, o motivo, o propósito das cartas, das epístolas, tanto é para nos ensinar como foi a igreja no passado, como ela foi doutrinada, como ela foi ensinada, como para revelar também que os mesmos problemas que nós passamos hoje, eles também passaram. Você vai ver até alguns saudosistas dizerem que não, essa é a pior geração de todos os séculos. Só que se você for um pouquinho mais sincero, se os teólogos fossem um pouquinho mais realistas, eles entenderiam que nunca houve uma boa geração, porque o ser humano sempre foi ser humano. Não, antigamente as pessoas amavam mais. Quem disse? Todas as guerras que acontecem nos dias de hoje aconteciam nos tempos passados também. Hoje, é óbvio, tem armas, tem tanque de guerra, tem míssil, mas antes tinha espada, antes tinha faca, antes tinha armamentos de perfuração, tinha guerra do mesmo jeito. É só estudar a história da humanidade. Então o ser humano sempre foi ser humano. O ser humano sempre teve dentro de si a maldade. O ser humano já é nascido em pecado, que é o conhecido dentro do mundo teológico como natureza caída. Eu gosto de uma frase que diz que se há algo bom em mim, não sou eu, é Cristo. Tudo que temos de bom em nós não provém de nós. Tudo que tem de bom em nós provém de Deus. Então nós como igreja temos que entender isso, porque fica até mais fácil de entender a nossa própria vida e a dos nossos irmãos. Porque se nós não entendermos que estamos em um processo de aperfeiçoamento, nós vamos cobrar a perfeição total de nossas vidas, o que é impossível, e vamos cobrar a perfeição total da vida dos nossos irmãos, o que também é impossível. Então a Bíblia ela vem como um parâmetro para nos ensinar até a ler. Ler o quê? A nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Uma pessoa que aprende da palavra de Deus, ela enxerga as situações de uma maneira diferente. Por quê? Porque Deus vai capacitando a mente dela para ver diferente, entender diferente e enxergar essa vida diferente. Então a visão que Deus nos dá, a interpretação de vida, a interpretação do mundo que Deus nos concede por intermédio da palavra dele, nos deixa sim um passo à frente dessa humanidade que vive sem Deus. Então hoje nós vamos aprender mais uns pontos aqui. Como eu disse, do versículo 1 ao versículo de número 4,
O título em negrito da versão que eu estou utilizando já resume tudo. Vai dizer assim: caminhando como pais e filhos. Nós finalizamos o capítulo de número 5 da aula anterior e finalizamos também tratando sobre família, falando sobre o relacionamento conjugal do marido para com a esposa, da esposa para com o filho. E por que Paulo está escrevendo isso? Porque Paulo está preocupado com o ambiente familiar da igreja. Paulo não está escrevendo para o mundo. Não. Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está tratando com a igreja. E em qual área Paulo está tratando com a igreja? Ele começa ali no capítulo 5, que nós finalizamos na anterior, falando do relacionamento entre marido e esposa, entre esposa e marido, o papel de cada um dentro do relacionamento, o compromisso de cada um dentro do relacionamento, a ação, o ato de cada um dentro do relacionamento. Paulo quer deixar isso tudo muito bem claro, porque Paulo entende que é importante que a igreja seja um padrão para esse mundo. A família, o lar, o cristão deve, segundo os escritos do apóstolo Paulo, ser um resumo do que a humanidade precisa ser. Então Paulo faz aquele resumo sobre marido, sobre esposa, mas ele não para na questão conjugal. E como eu disse para vocês em aulas anteriores, essa divisão de capítulos vem apenas para facilitar, porém nós sabemos que aqui não há uma divisão de capítulos, há uma continuidade, há uma carta. Então ele está continuando a mesma ideia de base familiar. Tratou sobre esposa e esposo, sobre esposo e esposa, o relacionamento entre ambos, e agora ele vai tratar sobre relacionamento, como deve ser entre pais e filhos, entre filhos e pais. E o que ele vai tratar com a igreja? Como ele vai falar sobre este assunto? E óbvio, irmãos, de uma forma bem resumida. Ele está resumindo um tópico, resumindo um assunto que abrange muitos outros assuntos, que Deus capacita nós como igreja a abordar. Mas aqui é uma base, é uma estrutura básica, é como se fosse um plano de fundo onde Deus nos leva para que, por intermédio desta base, nós consigamos desenvolver outras particularidades de tal questão. Porque não tem como tratar sobre o relacionamento de pais com filhos em 4 linhas da Bíblia, certo? Nós temos aqui, pastor Alex citou 4 versículos onde nós vamos tratar sobre o relacionamento de pais com filhos. O senhor é pastor, é impossível, porque são assuntos abrangentes, são assuntos que você não conversa, não aconselha, não dá um aconselhamento bíblico em 10 minutos para pais e filhos. São conversas de dia, sessões e etc. Só que aqui, como eu disse, a Bíblia é o padrão, é a base, é a estrutura. Então, o que nós teremos aqui nestes 4 versículos é uma estrutura básica, um ponto de início para entendermos o que Deus deseja, o que Deus requer de nós como igreja dentro dessa estrutura familiar. Vamos lá. O versículo 1 ele diz: filhos, a mensagem começa direcionada aos filhos. Glória a Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Então, essa obediência, olha o padrão, a base que Paulo está dando para um filho, para uma filha, para aqueles que estão ali sobre a tutela dos seus genitores. Paulo está dizendo assim: a obediência não é uma opção. A obediência dos filhos para os pais é uma obrigação. Filho obedecer pai e mãe não é hoje eu quero, amanhã eu não quero. É algo intermitente, é algo contínuo. Esse é o mandamento bíblico que nós aprendemos aqui, porque Paulo está trazendo uma organização familiar. E o primeiro ponto que ele aborda aqui nesse texto que nós temos é: filhos, obedeçam. Como? No Senhor. Porque isto é justo. Então aqui não temos um ato opcional, temos um ato obrigatório posicional. A posição dos filhos referente aos pais é a obediência. Tira a obediência dos filhos aos pais dentro de uma casa, que você vai ver o caos que a casa vai se tornar. Glória a Deus. Todo filho, toda filha necessita estar debaixo da autoridade dos pais.
Não são os filhos que mandam nos pais, são os pais que mandam nos filhos. Todo filho que está debaixo da tutela, debaixo da casa dos seus pais, deve obediência aos mesmos. Então Paulo está tratando aqui, parece até coisa assim, mas não é o óbvio. Fala a verdade, irmãos. É o óbvio ou não é? É óbvio isso daqui. Filho tem que obedecer aos pais. Para que Paulo está escrevendo isso para a igreja? Aleluia, né? Qual é a necessidade de Paulo pegar ali o escrito e dizer assim: avisa aí para a igreja que filho tem que obedecer pai? Por que vocês acham que Paulo está escrevendo isso daqui? O que estava acontecendo na igreja de Éfeso? Filhos desobedientes, e não é no mundo. Paulo não está escrevendo para os mundanos da época. Paulo está escrevendo para a igreja de... E o que Paulo está escrevendo? Avisa lá, que é para os filhos obedecerem os seus pais. Sabe quem é que estava desobedecendo? Os filhos dos crentes. Glória a Deus. É linda a Bíblia, né? E aí a gente pensa, não, isso aqui é tão simples que eu não vou nem pregar. Porque para que eu vou pregar um negócio desse aqui na igreja? Se é o óbvio. Sim, a gente tem que pregar o óbvio. A gente está tentando pregar tantas coisas, tentando trazer tantas profundidades, é só ficar na simplicidade da palavra. Filhos, obedeçam os vossos pais. Tantas coisas mudariam até dentro dos cultos se isso aqui fosse praticado. Porque o que Paulo está dizendo aqui é para filho de crente. Paulo está pregando é para a igreja. Paulo está dizendo assim: avisa os filhos dos crentes que é para obedecer os pais. Aleluia ou não aleluia? Aleluia. Então vamos lá. Aí vamos para o 2. Ele tratou sobre os filhos. Vai continuar. Honre o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Lembra do decálogo, dos 10 mandamentos? Amai a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. O único mandamento, ou melhor, o primeiro mandamento que vem como promessa é: honra o teu pai e a tua mãe. Não é teus amigos, não. Está gravando, Alex? Espero que os filhos por aí escutem isso daqui. Não é honrar amigos, é honrar pai e mãe. Porque hoje tem muitos filhos honrando os amigos acima de todas as coisas, esquecendo do pai e da mãe. O primeiro mandamento com promessa na Bíblia é: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a face dessa terra. Aleluia, aleluia. É difícil, né, ouvir as cartas e as igrejas. A gente prefere ouvir que Jesus está andando por cima das águas. É melhor, né? Fala a verdade. É melhor ouvir que Jesus está acalmando a tempestade. É melhor ouvir que o mar vermelho está abrindo, o povo está passando a pés enxutos, o faraó está morrendo com seus cavalos e cavaleiros. Mas ouvir cartas e epístolas é difícil. Por quê? Porque nos muda, mexe conosco. Então, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas e tendes vida longa sobre a terra. Agora, vamos falar sobre os pais. Versículo 4. Não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os. Primeiro, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Paulo está tratando, como eu falei, de uma forma muito genérica aqui, porque não tem como ele abranger tantos assuntos, porque dentro de um ambiente familiar são muitos assuntos que ocorrem. Mas quando Paulo diz assim: não provoqueis a ira dos vossos filhos, vivam com diligência para com seus filhos. Não façam aquilo que você sabe que não vai provocar neles algo bom. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Paulo está aconselhando os pais da igreja, crentes, igreja no Senhor. Existem coisas que vocês fazem que podem provocar algo ruim no filho de vocês. Não provoque isso. E o que mais ele vai dizer? No mesmo versículo: mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. De onde vem o conselho do Senhor? Da palavra. De onde vem o conselho do Senhor? Da palavra. Então nós, como pais, temos a obrigação de estarmos assim, num culto como esse, aprendendo o quê? A palavra. Porque como é que nós vamos ensinar aos nossos filhos se nós não aprendermos primeiro a ensinar no Senhor? Existem ensinamentos que são ensinamentos naturais. Ensinamentos que você aprendeu do seu pai, dos seus avós, tios, pessoas mais velhas, cresceu aprendendo aquilo. Mas tem ensinamentos que são ensinamentos dentro dos quadrantes da fé que nós temos, que nós só aprendemos observando a palavra de Deus. E como é que a gente vai ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, ou os conceitos e o preceito da palavra, se nós não aprendemos primeiro? Então, para que os nossos filhos cresçam na disciplina do Senhor, nós primeiro temos que estar nessa disciplina do Senhor. Nós primeiro
filhos, temos que aprender essa palavra do Senhor para poder admoestar, direcionar, porque esse é o papel de um pai e de uma mãe na vida de um filho: educar. Eu preciso aqui dizer isso aqui bem claro, e é necessário a gente sempre lembrar disso, porque há muitos pais e muitas mães que pensam que o papel da educação é da igreja. Aí joga o filho dentro da igreja, tem muitos por aí, joga o filho na igreja e os pastores que se virem. Não, o papel de educar filho não é de pastor. Outros pensam que o papel da educação é da escola. Filho apronta o que quer dentro de casa e joga na escola e ainda briga com o professor se o professor reclamar de alguma atitude do filho. Não! O papel de educação não é do professor e da professora. O papel de educação de filhos são dos pais. São os pais que têm... eu não estou dizendo sequer, talvez eu vou educar. Não, é nossa obrigação educar nosso filho dentro de casa. Até porque o que não se aprende dentro de casa não se pratica fora dela. E eu aprendi que filho que não é corrigido em casa é corrigido na rua. Então o papel da educação dos filhos não é do pastor, não é da igreja, não é da escola. O papel de educação, da criação, e não é para jogar para os avós também. Lá vai outro ponto, como eu disse, é muita coisa. Paulo ele trata aqui só em 4 versículos, que se a gente for conversar e aconselhar as coisas, vai virar a vida inteira aqui, porque é muita coisa, mas ele resume aqui. Só que aqui a gente tem um padrão, a base, porque tudo que nós vamos fazer na vida tem que ter a base na Bíblia. Então a Bíblia é a base que nos leva aos assuntos. Não é os assuntos para a Bíblia, é a Bíblia para os assuntos. Aqui está o nosso padrão. Então outra coisa que a gente percebe muito bem também é gente que quer ter filho, mas não quer criar e joga na onde? No colo da avó e no colo do vô. Ah, bonitos. Aí é bom demais, né? Faz um carrilhão de filhos, mas não cria nenhum. Só cria com fotinho no Instagram, com fotinha no Facebook. I love you, filho, te amo. Não. Filho é para ser criado pelo pai e pela mãe. Não é pelos avós. Não é pelos tios. A não ser, irmãos, em casos extremos. De situações, por exemplo, teve muita gente que foi criada, por exemplo, por um tio, por um primo, ou por um avô, por questão de necessidade financeira. Aí é outro assunto, aí é uma outra coisa. Por exemplo, principalmente antigamente acontecia muito isso. A pessoa não tinha condição de criar e tinha um familiar que tinha mais poder aquisitivo, tinha mais questão financeira. A pessoa pegava o filho e deixava a pessoa criar. Aí é um outro assunto. Mas agora, pessoas que têm condição de trabalhar, criar o filho, mas não quer ter responsabilidade, está errado. Quem cria os filhos são os pais, não são os avós e nem parentes. Voltando aqui, vamos lá. Então aqui nós temos o papel dos filhos para com os pais e falamos do papel dos pais para com os filhos. Agora nós vamos tratar de um assunto que é do versículo 5 ao versículo de número 9. Hoje nós não temos mais isso aqui no Brasil, que é a escravidão. Mas no período bíblico eles ainda sofriam com isso, porque ainda havia escravos naquela época. Agora imagina vocês, vem o Evangelho, onde nós aprendemos a ser servo um dos outros, estamos aqui para servir uns aos outros em Cristo, como Cristo nos serviu. Olha, como eu disse para vocês, a mensagem do Evangelho gera um impacto muito grande na sociedade, porque a mensagem do Evangelho sempre foi contra os padrões da sociedade. Imagina naquela época, que ainda tinha escravos, você tem uma mensagem na sua boca dizendo assim: aqui ninguém é mais do que ninguém. Como assim? Eu sou, vou usar a palavra senhor feudal, que as palavras usadas nas novelas que tratam de antigamente de escravidão, é senhor feudal, dono de fazenda, etc. Como que eu não sou maior do que ele? Ele é meu escravo. Agora imagina a ruptura que o Evangelho trouxe dentro de tudo isso. Por quê? Porque dentro do Evangelho não tem servo e escravo, não tem patrão e escravo. Dentro do Evangelho são todos servos de um mesmo Senhor. E como pregar essa mensagem naquela época? Aí Paulo está aqui de uma forma, como eu disse, bem resumida. Ele vai ensinar os crentes a lidar com isso naquela época. E como que Paulo vai ensinar os crentes a lidar com isso? Quanto a vós outros, escravos, obedecei a vossos senhores terrenos com respeito e temor. Você vai continuar escravo, você aceitou Jesus, mas a sua condição social continuaria a mesma. Então, obedeça ao seu Senhor com respeito e temor. Agora, só para fazer um resumo básico aqui. Essa história aqui, óbvio que hoje nós não somos escravos, entre aspas, né? Porque tanto que a gente trabalha, mas tudo bem, não somos escravos, recebemos por isso e tudo mais. Mas essa situação aqui cabe a nós hoje que trabalhamos, seja no regime CLT, seja no regime de MEI, não importa. A situação de como agir é a mesma. E como é que Paulo vai explicar isso daqui? Quanto a vós outros escravos, obedecei a vossos senhores com respeito e temor, o que seria hoje os patrões, etc., com sinceridade de coração como a Cristo. Então o que Paulo está dizendo não é que vocês estão servindo a eles, é que quando vocês servem a eles, coloquem Cristo na frente
Para quê? Para que vocês façam um melhor, como se não estivesse servindo a eles, mas como se estivesse servindo a Cristo. O que Paulo está dizendo é que o padrão de um crente dentro do trabalho tem que ser o melhor. Alguém tem que entender que você, como um cristão, você não faz um trabalho de meia tigela, um trabalho meia boca. Por quê? Porque você não está servindo ao seu patrão, você está servindo no teu trabalho a Deus. Aleluia. Então, continuando aqui. Não servindo à vista. O que é servir à vista? Vocês conhecem aqueles funcionários que quando o patrão está de olho, vamos usar a palavra informal aqui, quando o patrão está de zóio, ele é o maior trabalhador da empresa? Conhece? Está sentadinho sem fazer nada, mas quando o patrão chega, vira o giraia dentro do trabalho. Isso aí é servir à vista, ou seja, se tem alguém me olhando, eu trabalho. Aí quando o patrão não está olhando, a câmera do serviço está desligada, eu vou nada. Conhece alguém assim? Não está dentro do padrão do Evangelho. É isso que Paulo está ensinando eles. Não é para vocês servirem só à vista, porque é falsidade, né, irmãos? Tipo, fingir que está trabalhando, isso é coisa de crente? Não, né? Então, não é para servir à vista. Como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Por que a gente não pode servir à vista como algumas pessoas fazem? Porque nós somos servos de Cristo e em Cristo não há falsidade. Nós não estamos ali no serviço para trabalhar de qualquer maneira. Por quê? Porque a gente representa um reino. Imagina, a pessoa olhar e falar assim, aquele fulano lá, o crente, só trabalha quando o patrão está. Só faz quando tem gente olhando. Se não tiver olhando, é o pior funcionário da empresa. Está dentro do padrão porque a Bíblia que Paulo está ensinando aqui? Não. Então a gente está aprendendo hoje da maneira correta. Servindo de boa vontade, como se servisse, servindo, trabalhando de boa vontade, como se estivesse servindo ao Senhor e não aos homens. Já viu aquele funcionário também, que até trabalha, mas é só reclamando. Reclamando e murmurando e reclamando. E não fazendo com boa vontade, fazendo de qualquer jeito. Está no padrão do cristianismo? Alguém vai olhar para você e falar assim, rapaz, admiro fulano. Como trabalha legal, olha, não tem falsidade no trabalho dele, faz as coisas dele direitinho? Não, por quê? Porque não faz de boa vontade. E Paulo está dizendo, não age assim não. Porque vocês não estão trabalhando para os homens, façam como se vocês estivessem trabalhando para Deus. Então quando você olha para o ambiente de trabalho com essa perspectiva de vida, você trabalha melhor. Por que você trabalha tão feliz? É que além de eu ter um emprego, eu sei que eu estou aqui fazendo uma obra para Deus. Porque a minha forma de trabalhar glorifica o meu Deus. Não quero saber o que os outros estão fazendo, deixando de fazer. Eu sei o que eu vim fazer aqui. E o que eu vim fazer aqui glorifica o nome do meu Deus. Vamos lá, versículo de número 8. Certos de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. Então Paulo está deixando bem claro, Deus está de olho. Olha que coisa terrível. Deus está de olho no nosso trabalho. Óbvio, como eu falei para vocês, quando a gente vai entender a Bíblia, primeiro a gente tem que entender o que significou para eles. Essa é a real interpretação bíblica. Primeiro a gente vai lá no que significou para eles, para depois trazer uma explicação para nós. Então para eles era realmente a questão da escravidão, né? Era um problema muito grande naquela época, a questão da escravidão. Para nós hoje aqui é a questão do nosso trabalho. Só que assim, o que Paulo deixa bem claro é que se nós agirmos dessa maneira, com essa prudência, o nosso Deus há de nos recompensar. Porque nós não estamos trabalhando para os homens, nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva de ação, dizendo, Senhor, é para ti. Ah, né? Ele fazendo o que ele mesmo não, mas é para ti. Eu sei que eu tenho que manter esse padrão aqui para glorificar o seu nome. É lindo isso daqui. E vós, senhores, agora ele vai tratar sobre os senhores, os donos de escravos da época. De igual modo, porque tanto tinha cristãos como escravos, como tinha cristãos donos de escravos na época. Ainda estava no período da escravatura. Então eles tinham todo esse problema, toda essa dificuldade. Então ele tratou sobre como os escravos deveriam se portar para com os senhores, e agora vai tratar como os senhores, como os donos de escravos deveriam tratar os seus serviçais, digamos assim. De igual modo, procedei para com vossos servos, abandonai as ameaças, porque havia muitas ameaças para com os escravos, mas agora eles eram crentes, e aí? Vai continuar ameaçando como na vida antiga? Aí ele está deixando um padrão, vocês também têm um padrão. Abandone as ameaças, não é mais para ameaçar, para tratar com rigidez. Pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença nenhuma entre as pessoas. Isso é lindo. Então ele está dizendo assim para os senhores da época, que eram os donos de escravos, etc., que hoje a gente pode trazer para a nossa vida como os patrões, os donos de empresas e tudo mais. Os crentes, aqui está tratando sobre crente.
São pessoas que têm uma nova vida em Cristo. Do mesmo jeito que ele ensinou os servos a tratar os seus senhores, agora está ensinando os senhores a tratar os seus servos. E está dizendo assim: vocês não devem mais agir com ameaças. Muda o comportamento de vocês. Vocês têm conhecimento que o Senhor deles é o mesmo que o de vocês. Mesmo a posição social sendo diferente, o Deus é o mesmo. Um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Eram donos de escravos, mas eram servos do mesmo jeito que os escravos eram para eles, eles eram também para o Senhor. Então no Senhor ele era um só. E olha o que Paulo revela: Deus não faz acepção nenhuma. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus não está nem aí se você é rico ou pobre, milionário ou pobre. Para Deus você está dentro da mesma estimativa, filho. Então Deus está deixando bem claro aqui por intermédio do apóstolo Paulo, para não haver divergência entre eles, e haver um tratamento de respeito entre ambos, servos para com os senhores e senhores para com os servos. Amém? Ficou claro essa parte? Amém. Então vamos agora para uma parte importante, a partir do versículo de número 10, que é o tema caminhando com a armadura. Concluindo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ora, Paulo está dizendo: desperte a força que há em você, porque em você não tem força nenhuma. Glória a Deus, Jesus. Aqui os coaching entraria em falência com esse versículo, porque a mensagem do coach é: existe uma potência dentro de você. Tem uma potência dentro que quando você colocar para fora, você vai romper os limites. Fortalecei-vos no Senhor. A força não vem de você, a força vem dele. Glória a Deus, glória a Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda, não é uma parte da armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo é claro, sucinto, categórico, específico em dizer: primeiro, você não tem opção, você precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Talvez a igreja se perguntaria: por que e para quê? Aí Paulo já deixou bem claro: porque o diabo arma ciladas, o diabo é astuto, porque o diabo está em guerra contra você. Você precisa entender isso daqui, porque a verdade é que nós estamos vivendo uma fase onde parece que o evangelho é um mar de rosas. Nós estamos vivendo em um momento onde parece que igreja é festa. Igreja está virando um local divertido na verdade tem até agora stand-up gospel, onde você sai da sua casa, vai para dentro da igreja para ouvir piada acerca de coisas do evangelho. A igreja está virando um local de entretenimento. Só que Paulo está dentro da cadeia. Paulo não está brincando, está dentro de uma prisão. Óbvio, uma prisão que ele tinha uma certa liberdade, mas está dentro da prisão, e está dizendo para o povo: lembre que vocês estão em uma batalha espiritual, porque se vocês não lembrarem isso, vocês vão cair facilmente nas ciladas que o diabo proporciona. O que Paulo está dizendo é: ele não está superestimando Satanás, ele não está colocando Satanás, até mesmo quase como alguns crentes fazem, acima do poder de Deus. Não, mas também não está subestimando. Ele está dizendo: o diabo é real, o diabo existe, a batalha é real. Existe, pastor Alex Arthur, isso até me arrepiei aqui, existe dentro dessa plataforma espiritual uma guerra travada. Só que muitas das vezes nós estamos dormindo tanto espiritualmente falando, que a gente acha até que alguns acontecimentos que vêm de origem, de ordem natural. Nós estamos quase entrando na doutrina específica do satanismo, porque qual é o maior desejo de propagação doutrinal do satanismo? Dizer que a ideia do diabo é uma irrealidade. A ideia, quase que a doutrina que eles tentam propagar, é colocar na cabeça das pessoas que o diabo não existe, que demônios não existem, que forças espirituais não existem, que este mundo cósmico é um mundo irreal. Por quê? Porque se você acha que não tem um inimigo, você não se prepara contra ele. É por isso que vale a pena ouvir a palavra. Na palavra, Paulo estava dizendo para aquela igreja: lembre-se das astutas ciladas do diabo contra a vida de vocês. O diabo não sabe como
como armar ciladas. E Paulo está dizendo para a igreja: é por isso que vocês têm que se revestir, não é de parte da armadura, porque vocês estão no campo de batalha. Vocês têm que se revestir de toda a armadura de Deus, para que vocês consigam resistir às astutas ciladas, às armadilhas do diabo. Aí no 12, ele diz: porque a nossa luta não é contra os seres humanos. Olha que coisa linda, ele está dizendo: você está em guerra, mas não é contra o seu irmão. E é aqui que a gente erra, porque muitas das vezes nós estamos batalhando nesse mundo natural contra pessoas. E Paulo está dizendo para a igreja: você está batalhando contra ele, mas o problema não é ele. Você está batalhando contra ela, mas o problema não é ela, é o que está por detrás do que ela está fazendo. É o que está por detrás do que ele está fazendo. Ei, isso aqui é muito sério, porque Paulo está revelando para a nossa vida que nem todo problema é de origem natural. Eu não quero espiritualizar tudo aqui, porque nós não somos meninos e não nascemos ontem. Só que nós estamos, como eu disse, vivendo em um tempo de dormência tão grande da igreja, que a igreja está tentando batalhar suas batalhas de uma forma carnal, e o texto bíblico está nos ensinando: abre os teus olhos espirituais, para que você não caia em uma astuta cilada do diabo, guerreando contra homens, guerreando contra mulheres, guerreando contra familiares, guerreando contra amigos, quando a batalha deveria estar sendo vencida no mundo espiritual. Está discutindo, está brigando, está batendo cabeça, está batendo testa com testa, e Deus dizendo por intermédio da palavra dele: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Fica firme contra as ciladas do diabo. Ei, eu não sei se você sabia disso, se não sabia, está sabendo agora. O diabo quer destruir tua vida. Ou você acha que ele é feito segunda-feira, irmãos, você num culto de ensino, com a Bíblia aberta, aprendendo a palavra de Deus, você acha o quê? Que o diabo está com os seus demônios organizados, batendo o palmo e dizendo: que bom que você está aprendendo a palavra de Deus. Ele vai armar cilada para tentar destruir tua vida. Todavia, ai dele se vir contra um crente revestido de toda a armadura de Deus. Vem e volta, bate em retirada. Essa mensagem é muito séria. Essa mensagem é muito séria. Revistam-se de toda a armadura de Deus, porquanto a nossa luta não são contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, Paulo está tratando aqui sobre um ato organizacional no império das trevas. O reino do diabo é organizado. Vou repetir: o reino do inimigo é organizado, e a gente perde muito para o diabo. Eu não vim aqui elogiar o diabo, não, mas a gente perde muito para o diabo e para os demônios aqui. Eles são organizados, obedientes. Ei, os demônios são obedientes a Satanás. Eles se organizam para destruir vidas, eles se organizam para destruir famílias, eles se organizam para destruir igrejas, eles se organizam para destruir relacionamentos de pais com filhos, de filhos para com... Eu estou sentindo o céu aqui. Eles se organizam para destruir reputações, eles se organizam para destruir chamadas e ministérios, e nós como igreja, tudo desorganizado, fazemos de qualquer maneira, fazemos. Enquanto isso, o reino das trevas está unido, de mãos dadas, para nos destruir. Aí Paulo está dizendo para a nossa vida: revistam-se, igreja, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra ciladas. Sabe o que Paulo está dizendo? Se lá tem organização, está na hora da igreja se organizar para a batalha também. Eu vim nesta noite dar um estudo, mas eu sei quando eu estou ministrando algo, eu sei quando eu estou profetizando, e eu vou profetizar agora. Deus vai nos alinhar dentro deste exército. Pastor Alex Arthur, eu não nasci para brigar simplesmente pela verdadeiro Deus conosco, eu não nasci para lutar simplesmente pela igreja cristã, alunos do reino. Eu sou do reino, e o reino de Deus tem que se organizar contra o diabo, não é contra pessoas, é contra Satanás, demônios, potestades, e nós vamos entrar nessa guerra revestidos. Aleluia! Revestidos contra as astutas ciladas do diabo. Porquanto, por esse motivo, vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam
possais resistir firmemente no dia mau. O dia mau chega para todo mundo. O dia mau às vezes é uma notícia que vem. O dia mau às vezes é uma coisa que acontece, seja do lado de dentro, do lado de fora, do seu ambiente familiar. O dia mau é uma resposta negativa que você recebe. O dia mau é uma situação que acontece dentro da sua casa. Por que tem gente que não consegue suportar o dia mau, o dia da dor, o dia do luto, o dia da lágrima, o dia do choro? É porque não se prepara para esse ambiente de batalha existencial. Ora, Paulo vai dizer neste versículo de número 13, é por causa disso que eu estou dizendo para vocês se revestirem da armadura de Deus. Por quê? Porque o dia mau chega para mim, chega para vocês. Se não chegou para mim, pode chegar. Se não chegou para vocês, pode chegar. Mas o problema não é o dia que chegar. O problema é como nós estaremos quando esse dia chegar. O problema é como nós estaremos em Deus quando a notícia ruim vier. O problema é como nós estaremos em Deus quando as coisas estiverem desabando. O problema, Jesus explicou muito bem para os discípulos dele pregando, dizendo: existem dois tipos de casa. Existe a casa construída sobre areia e existe a casa construída sobre a rocha. Jesus deixou bem claro para os seus discípulos que uma casa sem fundamento, quando vinha o rio, as águas subirem, quando vinha a chuva, quando vinha a tempestade, ela não resiste. Mas uma casa fundamentada na rocha, pode vir chuva, pode vir vento, pode os rios subirem, ela não cai. A tua casa não vai cair, a tua vida não vai cair, a tua chamada, teu ministério, o poder que Deus colocou sobre a tua vida não vai cair. Resista. Aleluia. Havendo batalhado até o final, havendo batalhado até o final, não se deixe uma batalha pela metade. Paulo está dizendo para a igreja: a batalha que vocês entraram vai até o final, não deixe pela metade. Havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis e sem retroceder. Diga assim comigo: eu entrei na batalha. Não, desse jeito você não entrou em batalha nenhuma. Diga: eu entrei na batalha e eu não volto atrás. É uma resposta de Deus para a vida. Sabe por quê? Porque sabe a vontade do diabo para a minha vida e para a sua vida? É que ele até permite que a gente entre, mas no meio da batalha, da peleja que a gente entrou, ele vai fazer de tudo. Preste atenção nisso daqui. Ele vai fazer de tudo para a gente retroceder. Ele vai tentar desanimar a gente de vir nos cultos. Ele vai tentar desanimar a gente de cooperar na obra de Deus. Ele vai tentar desanimar a gente de lutar pela nossa casa, pela nossa vida, por aquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas Paulo está dizendo: resista e vá até o final. Seja homem, seja mulher, não volte atrás. Ninguém aqui vai retroceder, porque hoje Deus está nos alistando para peleja, para batalha. Ninguém que vai para uma batalha, um soldado chamado do exército, chega no meio da batalha, olha para o seu comandante e diz: quer saber de uma? Estou pegando minhas malas, minha mochila, minhas roupas e estou voltando para o meu país. Não, não pode. Depois que entra na batalha, vai até o final. Aleluia. Diga alguém que está do teu lado, diga: você vai até o final. Você que está assistindo essa live, nós ministramos sobre a tua vida, que esse ano você não entrega a carteirinha de membro, não entrega a liderança, você não fecha a igreja, você vai até o fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai até o final, sem retroceder. 14. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Primeira arma que o inimigo não pode tirar da igreja. Qual é, irmãos? Nós estamos lutando a batalha contra o inimigo de nossas almas. A primeira coisa que o diabo quer tirar da igreja é o cinturão, conhecido como o cinturão da verdade. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Tem muitos lugares que a verdade já saiu faz tempo, porque a verdade não gera lucro.
Entrou a mentira, sentou no trono da igreja e permanece lá. Mas contra o diabo, a igreja que permanece de pé é a que não tira o cinturão da verdade. Ainda que a verdade não traga público, ainda que a verdade não lote igreja, ainda que a verdade não faça virar 7 templos, 12 templos ou virar uma convenção nacional, é a verdade que vai te levar para o céu, é a verdade que te conquistou, é a verdade que te salvou. Por quê? Porque a verdade é Cristo, eu sou o caminho, a verdade, a verdade, a verdade, a verdade. Não tire a verdade da igreja. E o diabo vai lutar para tirar a verdade da igreja. Porque tirando a verdade da igreja, tira Cristo. Tirando Cristo, o homem domina. Aleluia. Porque onde Cristo não é o centro, o homem vira o centro de tudo. Aqui não, aqui ninguém é o centro de tudo. O centro já está ocupado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E vestindo a couraça da justiça. A couraça era como se fosse para os soldados romanos, onde Paulo está tendo o vislumbre, a ideia por ele estar numa prisão romana. O soldado vestia o que hoje nós chamamos de como se fosse um colete. É óbvio que cobria muito mais do que o colete atual que nós vemos hoje até mesmo na polícia militar, utilizado geralmente pelas polícias, pelas forças armadas. A couraça ela protegia toda a região vital, tudo aquilo que gera no ser humano a vitalidade. Aleluia. Sabe o que o diabo quer tirar de mim, de você? Pergunte por quê? Não, se perguntar, não falo da trabalho para aprender. Pergunte por quê? Ele quer tirar a vitalidade, ele quer nos atingir para tirar de nós a vitalidade. Tu já participou de um culto sem vida? Oh, o Senhor de Jesus tem poder. Tu já participou de um cântico sem vida, uma pregação sem vida? O inimigo está tentando justamente atingi-los. Por isso que Paulo está dizendo assim: você tem que se revestir para que tudo aquilo que é vital, tudo aquilo que gera vida dentro de você não seja atingido, gerando morte dentro de você, porque dentro de você tem que jorrar vida. Revista-se de toda a armadura de Deus. Versículo 15. No 14 ele ainda fala, o 15: calçando os vossos pés com a pregação do Evangelho da paz. Aleluia. Os pés, aquilo que fala sobre continuar, caminhar, indo, prosseguindo, porque soldado parado não chega em lugar algum, obreiro parado não chega em lugar algum, igreja parada. E se tem alguém ouvindo essa mensagem parado, hoje é o dia de calçar o Evangelho. Qual? O da paz. Por quê? Porque o inimigo é o que introduz a guerra, o inimigo é o que produz a desordem, e o crente leva o Evangelho da paz. Porque onde o diabo semeou a guerra, está chegando um crente. Aleluia. Onde o diabo semeou a guerra, está chegando um crente conduzindo o Evangelho da paz. Glória a Deus. Revistam-se, embaraçando sempre com o escudo da fé. A fé é o escudo. A gente usa muito, pelo menos usam-se muitos por aí, a fé como instrumento de ataque. A fé não é, nunca foi um instrumento de ataque. Use a tua fé para isso, usa a tua fé. A fé não é instrumento de ataque, a fé é escudo, a fé é instrumento de defesa. E a fé não é um ato sentimental. Não, eu estou com fé, por quê? Porque eu estou sentindo. A fé não é aquilo que se sente, a fé é algo racional, é o fundamento. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. A fé é o quê? O sentimento? É o filho. É o filho e o quê? Fundamento. Fé não é o que se sente, fé é aquilo que você se fundamenta. Fé é escudo, fé é defesa, fé é proteção. Usar então o escudo da fé. Por quê? Para que vocês possam apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ei, você não vence o diabo por aquilo que você sente. Eu estou sentindo, é porque eu estou cheio de fé. Nada. A fé é aquilo que você sente. A fé é o fundamento que você tem. A fé é o escudo contra as setas. Porque na época, não tinha, né? Hoje em dia é mais fácil. AK-47, bazuca, metralhadora. Hoje é tanque de guerra. Mas na época, eles usavam também aqueles arcos flechas. E as flechas, algumas delas, eles tinham um instrumento que já ia com a chama acesa. Então, além do ferimento, ainda tinha a questão da chama que pegava na pessoa. Então, Paulo está usando o quê? O escudo. Por quê? Porque aquelas setas enviadas paravam
focavam no escudo e não atingiam as pessoas. E é algo muito lindo que os exércitos faziam. Quando eles queriam proteger todo o exército, eles pegavam o escudo. Esses escudos eram altos, protegiam as pessoas da planta da cabeça até os pés. Então, aquele escudo, eles colocavam um soldado do lado do outro, um soldado do lado do outro, todos eles com o escudo na mão, um soldado do lado do outro, todos eles com o escudo na mão. Então, quando o exército inimigo jogava aquela seta, o povo estava tão unido que seta nenhuma entrava dentro do exército. Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda, uma igreja unida o diabo não toca. Vou repetir isso daqui. Um povo junto e unido, Satanás não entra. Um povo em unidade não é, aleluia, algo simplesmente, glórias a Deus, que se trata de uma forma genérica. A unidade é coisa séria dentro do cristianismo. Então, quando eles colocavam o escudo tudo junto, o exército inimigo sabia, não tem como inflamar aquele povo, porque olha os escudos organizados, um do lado do outro, na mesma intensidade. Então, o escudo da fé, aquilo que se resiste, a fé é que você tem como fundamento para a sua vida, não é o sentimentalismo, é o fundamento. Vamos lá? Hebreus 11 novamente, a fé é o firme fundamento. Então, era um arco de proteção contra o inimigo. Usar igualmente o capacete da salvação. O capacete da salvação fala sobre proteger a nossa mente. Porque se tem uma área que o diabo consegue penetrar por diversos meios, é a mente. Seja por intermédio de algo que você assiste, de algo que você escuta, de algo que uma música, seja uma palavra, não sei como, mas ele consegue penetrar por intermédio dessas coisas em nossa mente. E se ele tomar nossa mente, ele toma a nossa ação. Glória a Deus, Jesus. Porque não há ação sem antes haver uma propensão de pensamento. Primeiro você pensa, nem que seja por milésimo de segundo, depois você age. Então o diabo está interessado no teu pensamento. O diabo está interessado na sua mente. Bote o capacete da salvação. Aleluia. Coloque a salvação como prioridade na tua vida. Porque quem tem a salvação como prioridade na vida, o inimigo não consegue atingir os pensamentos. Por quê? Porque ele já está cheio da salvação de Deus. Glória a Deus. Diga assim, na minha mente, Na minha o mente. diabo não encontra mais espaço. Aleluia, aleluia. Igualmente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se o escudo protege, a espada, que é a palavra, ataca. Então, contra o inimigo é defesa e ataque. Em uma guerra é defesa para permanecer vivo e ataque para contra o inimigo. Então nós temos aqui dois pontos cruciais. Primeiro, defender e atacar. Atacar e defender. Porque estamos em uma batalha. Versículo de número 19. 18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias. Peraí, como assim todas as circunstâncias? Eu tenho que estar em oração? Sim, como Deus. O apóstolo Paulo escrever para a igreja de Tessalônica, ele vai dizer, orai sem cessar. Aí aqui a gente lança uma pergunta que não precisa vocês responderem, responda para vocês mesmos. Como está a intensidade de nossa vida na oração? Glória a Deus, Jesus. Eu ouvi esses dias um rapaz dizendo que métodos se mudam, mas que Deus ainda não mudou o método de relacionamento com Ele. Hoje a gente tem meios de relacionamento. Messenger, WhatsApp, Instagram, ligação, SMS, e-mail, mas passou-se mais de 2000 anos e o método é o mesmo: oração. Não tem outra forma de se relacionar com Deus a não ser por intermédio da oração. E se oração é relacionamento, lá vai a pergunta, não me responda para não ficar mal o negócio aqui. Como é que está o nosso nível de relacionamento com Ele? Aleluia. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Diga assim, tenho que orar. Tenho que orar. Não só por mim, Não só por mim, mas pelos meus irmãos. pelos meus irmãos. Então, irmãos, essa história de que assim, eu até queria orar, mas eu nem sei o que. Tu sabe. Se não quer orar por ti, ora por alguém. Glória a Deus. Se não quer orar por ti, ore pelo teu pastor, pela tua liderança, ore pelo teu vizinho, ore até pela sogra, mas ore. Aleluia.
relacionamento firmado para com Deus. Vamos lá. Orar em espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendência em mente, vigiar com toda perseverança e oração por todos os santos. 19. Orar do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem. Paulo era pentecostal. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Paulo está dizendo assim: eu quero pregar, e eu preciso que vocês orem por mim. Paulo está entendendo que para o ministro do Evangelho, ele não precisa, isso aqui é nenhum. O ministro do Evangelho não precisa de fãs, ele precisa de intercessores. Glória a Deus. E olha o que Paulo vai pedir: eu peço que vocês orem por mim, para que no abrir da minha boca seja concebido o poder da mensagem. Mensagem com poder enche a mente, mas não enche o coração. Glória a Deus. Mensagem sem poder enche a mente, mas não enche o coração. Paulo está dizendo: eu não quero simplesmente pregar, eu quero que a mensagem saia com poder. Glória a Deus. Porque dá para conhecer muito, mas não ter virtude nenhuma. Dá para conhecer muito, mas não ter poder nenhum. Dá para conhecer muito. Lembra do que falaram certa feita com o pastor Alex Arthur? Eu acho isso muito engraçado. Foram prender Jesus, 2 soldados. Ele só tinha uma coisa para fazer: chega lá, pega o homem de trás. Jesus estava no culto pregando. E Jesus vai pregando, só que eles foram lá para prender Jesus. Daqui a pouco volta os 2. Perguntou para ele: cadê o homem? Não deu. Hã? Vocês não foram presos? A gente foi. E aí? Aí estava tendo culto. Tá, mas o culto não acabou ainda? Não, o problema não é esse não, o culto até acabou. Cadê o homem? Não deu para trazer. Tá na Bíblia. Eu não trouxe por quê? Os discípulos, né? Eu vou mandar, não precisa mandar mais soldado não, é que não deu para trazer mesmo. Mas o que foi que aconteceu? Aí a gente chegou lá e ele estava pregando. Tá, e Jesus esperou, acabou a mensagem? A mensagem não, o problema não foi esse não. É que a gente nunca viu ninguém falar como aquele homem falava. Glória a Deus. O poder da mensagem. O poder da mensagem fez aqueles 2 soldados que foram com um pensamento maligno para prender Jesus voltar dizendo: não dá para pegar o homem. Ele fala como ninguém fala. Tem um poder dentro dele que eu nunca vi ninguém falar dentro de Israel. Aleluia! O poder da mensagem. Pregue, diga para quem está lá: pregue o poder da mensagem. Diga: ore para Deus me dar poder. Diga: ore para Deus me dar poder no abrir da minha boca. Aleluia! A fim de que determinadamente eu consiga revelar o mistério do Evangelho. A gente já aprendeu qual é o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho é Cristo, que foi revelado por intermédio dele, que é um Cristo que morreria não por apenas um povo, mas por todas as nações, inclusive os gentios. E Paulo queria poder para pregar essa mensagem. Ore para que Deus me dê poder para que eu pregue isso destemidamente, sem temer nada e ninguém. Glória a Deus, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pelo qual eu sou embaixador, sim, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Diga assim: pregador. Pregador. Não, fala assim: a mensagem do pregador A mensagem do pregador. tem que ter poder, e tem que ser debaixo de ousadia. E ousadia nada mais nada menos do que ser destemido. Glória a Deus. O pregador, irmãos, ele tem que ser destemido primeiro, porque ele está debaixo de uma missão. Porque o embaixador é aquele que está debaixo de uma missão. E quem me comissionou e te comissionou não foi o homem. Quem me comissionou e te comissionou foi Deus. Eu acredito. Então, para pregar essa mensagem, você não precisa ter convenção, você não precisa ter ministério grande, você não precisa ter pastor famoso, pregador. Não tema ninguém. Pregue com ousadia e poder. Acabou. Porque você sabe quem te chamou. Aleluia. Esse é o real pregador do Evangelho. 21. Aqui a gente vai finalizar a carta. E para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, obrigado, pastor, vos informará de tudo. Agora o pastor trouxe água e nós vamos até meia-noite. Já ia acabar. Ninguém mandou, nós vamos fazer aqui a Bíblia inteira. Chamarei Tíquico para que vocês saibam o que eu estou fazendo. Irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. 22. Foi com esse objetivo que eu vos enviei, para que saibais a nossa situação e para que vos console no coração. O camarada está preso, eu estou preocupado com o coração de vocês. Não é o contrário? Não é para ser o contrário? O povo que está livre que deveria estar consolando o coração de Paulo. Só que Paulo só está preso no corpo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dizem por aí que a pior prisão que existe não é a do corpo, é a da mente.
Se você tem uma mente livre em Cristo, ninguém te prende. Glória a Deus. Você não se torna preso de ninguém. Quem tem uma mente livre em Cristo pode estar na situação que for, está consolando. Irmãos, quem precisava de consolo? Comendo, dizer, era Paulo. E aqui, isso aqui não é bíblico, não tem um texto bíblico onde eu possa me pautar, a não ser de forma genérica. Isso aqui é apenas conhecimento mesmo de vida normal, casual. É quando você mais está precisando que Deus mais te usa. Já percebeu? É quando você está precisando de abraço que Deus te usa para abraçar alguém. Isso aqui não é Bíblia. Alex falou que está lá na Bíblia, lá no livro de não. Não estou dizendo que está na Bíblia, estou dizendo que é um fator. É quando você mais está precisando de uma palavra que vem alguém te pedir uma palavra. Glória a Deus. Paulo está preso, mas está dando uma palavra para a gente que está solta. Isso é evangelho. Por quê? Porque quem é livre por dentro, ninguém prende ele por fora. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá? A paz esteja com os irmãos, bem como o amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui a gente finaliza no 24. Que a graça seja com vocês que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor sincero e incorruptível. Aqui nós temos aquela chamada bênção apostólica, que nós pegamos como tradição e não obrigação, mas como tradição. No final de todos os cultos nós dissemos que a paz de Deus, com o amor de Cristo, nosso Senhor Jesus, e que as duas consolações do Espírito Santo esteja e seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Isso aqui é uma tradição e não uma obrigação. Isso aqui não é doutrina. Isso é algo tradicional, não obrigacional. Eu me lembro que eu participei de um culto que o pastor tinha pautado nesse dia. Eu fui convidado para ministrar. E o pastor não estava. Na época eu ainda não era evangelista. E os irmãos estavam com uma preocupação muito grande. Mas isso é coisa que eu falei. Tem coisa que a gente aprende com o tempo. Nós somos uma igreja não perfeita, mas sempre aperfeiçoada. E eu percebi o burburinho. Qual era o burburinho, pastor Alex? Eles estavam preocupados porque como é que ia acabar o culto se não tinha ninguém para dar a bênção apostólica. E eles estavam naquela preocupação real. Na humildade deles ali, não tinham muito conhecimento. E aí vai para lá e vai para cá. E aí eu tive que explicar para eles que a saudação, a bênção apostólica não é algo de imposição para a igreja. É algo tradicional. Se tiver a bênção apostólica, amém. Se não tiver, amém, porque a palavra a bênção é estar abençoado. E nós já estamos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Eu não sou abençoado, porque tem gente que é tão sistemático. Eu conheço pessoas que são tão sistemáticas nisso que não saem de um culto. Por exemplo, pode acontecer o que for. A mãe caiu da escada e precisa ser socorrida urgente. Posso sair? Não, posso não ter a bênção apostólica ainda. Eu conheço gente assim. Que, não estou dizendo que tem que sair antes do culto acabar, viu, irmãos? Vigia. Eu estou dando só um exemplo. Já aconteceu situações, a pessoa fala assim: eu tenho que sair daqui, mas eu não posso não ter a bênção apostólica. Se eu não tiver a bênção apostólica, é como se não fosse uma pessoa abençoada, se não der a bênção apostólica. E não tem nada a ver. É apenas uma forma tradicional, até bonita, de nós finalizarmos um culto. Que o amor de Deus, que a paz de Cristo, que as duas consolações do Espírito Santo seja contigo. E aí tem até guerras de pessoas perguntando: mas quem é que pode dar a bênção apostólica? Se for biblicamente falando aqui, como ele era um apóstolo, vamos ter que esperar nascer um apóstolo para dar a bênção apostólica? Então aqui é uma forma de abençoar os irmãos. Ele está finalizando uma carta abençoando os irmãos, e a igreja pregou isso como tradição. Quando a gente finalizar o culto, com o amor de Deus, que é uma forma de despedida. Paulo está finalizando a carta, é uma forma de dispensar o povo. Olha, com o amor de Deus, com a paz de Cristo. Só que tudo isso nós já temos. Nós só estamos reafirmando. O amor de Deus você já tem, a paz de Cristo você já tem, o Espírito Santo você já tem. Nós só estamos reafirmando sobre a vida. Esqueça não, viu? O amor de Deus está indo contigo, a paz está indo contigo, o Espírito está indo contigo. É só uma reafirmação e não uma obrigação doutrinária. Ok? Finalizado, irmãos, a carta aos Efésios. Agradeço ao pastor Alex Arthur pela oportunidade, por ceder o espaço desta igreja abençoada para ministrarmos essas preciosas lições que a palavra de Deus tem para nossas vidas. Graça e paz a todos vocês.